comecei aqui e vou trabalhar lá, trazer para esse programa para o Instituto, né? E quem eu for orientar também. Mas esse programa ele atinge alguns países da África, alguns países da América Latina, né? Aí tem da Europa, a ideia a proposta foi de Portugal, aqui de Lisboa, mas Espanha também está envolvida nesse trabalho. Então é uma coisa muito prazerosa, assim, muito voltado para a educação, para essa questão de cidades sustentáveis. E é muito a minha praia, que eu gosto muito dessa área, né? Eu e o professor Jário, que, que é meu marido, né? Que está trabalhando aqui junto comigo. Eu estava vendo um vídeo que eu achei engraçado demais. Professores não podem namorar porque dá estresse. Eu falei, aí já, a gente não podia nem estar casada. Olha, Aí, aí ele, não, a gente é fora da curva, porque, né? Que é o trabalho da educação e às vezes a gente traz os problemas do trabalho para dentro de casa, aí é em dose dupla. Ele, não, no nosso caso não tem problema não. Eu falei, então tá bom, já que você tá dizendo. Gente, conheço. eu peguei as três direções de estudos. A primeira foi tranquila, né? Só fiz destacar lá que tá faltando, encaminhar para mim, recaminhar por e-mail, né? A plataforma, graças a Deus, agora está funcionando. Então, a partir de amanhã em diante, eu vou postar tudo na plataforma Moodle, né? Para ter mais um controle. A proposta agora? Eu fazer uma análise, né? Compartilhando algumas dúvidas que eu tive do jogo e da direção de estudo. Lembrando que tudo que vocês estão fazendo aqui, ele serve tanto subsídio para a disciplina, mas a intenção maior é para a dissertação de vocês. Então, todo o material que eu estou passando, toda a sugestão, é como se eu estivesse na banca de vocês. Né? É tipo assim, uma pré-prova do que vocês vão é, passar. Né? E o que vocês produziram, nem sei se vocês perceberam, foi um recurso educacional. Porque se você procurar lá, não sei se algum professor já passou para vocês, mas, por exemplo, produtos técnicos da CAPES, né? Vai estar lá. Produção de mapa, sequência didática, o plano de aula, vídeos, maquete. Então, tudo que vocês fazem em sala de aula é um recurso educacional. O que o governo quer é que vocês legitimam isso. Através de quê? Através de produção, de publicação de artigo, ou de eventos, ou fazer igual eu fiz no evento que eu produzi aqui, a gente fez um e-book, gerou um ISBN, porque conta ponto para vocês no currículo, conta para o programa, né? Então, assim, o que eu vou propor aqui para vocês, sugestões de correção, e eu acho assim, a ideia foi muito bacana na direção de estudo 2. Eu acho que eu tava até falando com o Jafanjaro, eles sem sentir, eles estão absorvendo a leitura, apesar de não deixar claro assim, segundo Freire, segundo Vygotsky, segundo Cavalcante, mas o que eu achei bacana é o que assim, por que eu quero dizer isso? Porque às vezes eu vejo dissertações que citam autores, mas na hora da execução da escrita ou na elaboração do recurso, você não vê isso. Sabe aquela coisa que está desconectada? Ah, não, peraí que eu vou escrever aqui para atender, mas eu não ponho isso em prática. Que é o contrário do que vocês fizeram. Eu percebi que vocês já põem em prática essa questão da regionalização, da internalizar o que vocês aprenderam em sala de aula, igual o Cavalcante fala, o que é global, isso é afetado no meio local, no meio regional, e vocês fazem essa transição bem bacana, mas só algumas considerações que eu acho pertinente e que vocês podem usar isso como base até para o seu próprio recurso educacional mesmo, tá? Se eu vou compartilhar, eu vou para a minha página aqui do Word, e aí, do Word não, do PowerPoint, e aí se tiver deixa eu ver aqui, esse do que eu compartilhei foi peraí, porque tem um que tá no Word e tem um que tá vocês estão vendo esse aqui, né?
Esse aqui é do Valdir e da Jonaína, não é isso? Ah, beleza. Vocês estão visualizando? Então, né? Tô conseguindo visualizar, gente? Sim. Ah, beleza. Então, assim, eu vou pegar as duas direções de estudo, né, dos dois grupos e vou fazer algumas considerações. Valdir, eu até pedi acesso para editar, depois você me libera, que aí eu faço depois por escrito. Do grupo que me deram de PDF, eu vou fazer no Word, transcrever no Word e depois eu mando por e-mail, tá? Bom, da dupla aqui do Valdir e da Janaína, foi bastante interessante porque eles fizeram uma transição escalonar. Oi, Edenilson, você levantou a Professor, tá mão? me ouvindo? Tô te ouvindo. Peraí. Tá conseguindo visualizar? E aí eu vou voltar. Qualquer coisa você me interrompa, viu, Edenilson? É. Professor, Oi, pode professor, falar. eu ia dizer assim, a senhora quer que eu envie para a senhora no formato Word? Pode ser, pode ser. Aí eu vou Tá bom. só narrar aqui para vocês entenderem, assim, porque algumas coisas eu tive dúvida e eu queria entender para poder melhorar mais as considerações. E aí eu faço, não tem problema nenhum. Você pode mandar para mim, tá? Tá. É, Essa é a segunda? A da isso, imagem é ou a a primeira? segunda. É a segunda. Tá, É de direção de tá bom. estudo 2. Bom, então a proposta do Valdir e da Jonaína é trabalhar com o sétimo ano. Eles deixaram bem claro que para a utilização dessa sequência didática precisaria de 3 aulas de 50 minutos, né? E trabalhar a questão do espaço geográfico, né? As mudanças que ocorrem no espaço humanizado, né? É, eu fiquei assim, porque como eles são do Paraná, eu vi o termo educatron, né? Eu pesquisei, aí depois você me corrige, Valdir, se é isso mesmo. Eu acho que o Estado forneceu a vocês uma infraestrutura, né? Tipo computador e TV para as escolas, é isso? E aí eu É queria, isso mesmo. é isso mesmo, né? Mas eu queria saber o seguinte, esses Uhum. são os computadores ou é o computador? Por que que eu É um falo isso? computador Porque por sala. eles deram um laboratório com X computadores ou é um computador com TV conectada para a escola inteira? É um computador com a TV, um em cada sala, para uso na sala de aula com os alunos, porque agora tem que usar os slides da secretaria. E daí tem um laboratório que é utilizado para fazer as Ah, entendi. plataformas. Ah, então os slides também são vindos do Estado. Vocês têm que usar os slides do Estado. Vocês não podem acrescentar material complementar, alguma coisa assim? Até pode, só que como são, digamos, se tem 40 aulas, são 40 slides. Então, daí muitas vezes a gente nem tem tempo de ficar modificando, alterando. Às vezes muda uma coisa para deixar mais entendível, mas uma alteração grande, assim, na maioria dos slides, se torna dispendioso, né? Moça, eles controlam tudo que vocês fazem de aula, né? Que horror. Meu Deus do céu. Difícil, hein, compadre? Se eu fosse você, mudava de estado. Vai subindo mais ou descendo mais, que é mais, tem mais liberdade, viu? O trem difícil. Bom, e aí, o que que eu queria dar o exemplo aqui do plano de ensino dos dois. Eles trabalharam, eles vão, assim, Valdir, eu não sei como agora você falou que todo o material é feito pelo governo. Eu não sei, porque assim, em relação às imagens que você vai utilizar, em primeiro momento você fala de algumas imagens, parte do colégio, eu não sei se essa parte é essa liberdade que você tem dessa aplicabilidade, né? Então, assim, esse plano subentende que
em algum momento anterior você abordou, né, a questão do que é espaço geográfico, o que é isso, né, lugar, o que é paisagem, que a partir da leitura da paisagem a gente vê esse espaço humanizado, né, porque aqui é como se já fosse o ato do aluno reconhecer essa transformação. Então, para ficar mais claro, você deixa no final do plano de ensino uma observação que numa aula anterior você já trabalhou esses conteúdos temáticos para deixar claro para quem lê esse material. Porque eu fiquei assim, mas será que... Porque para aqui já é aplicação de algo, de algum conhecimento prévio que o aluno já tem. Então, no final do plano, você deixa bem claro que esse conteúdo já foi dado na aula anterior. E aí você, ao longo dessas 3 aulas de 50 minutos, você vai exercitar se o aluno aprendeu a partir da observação, a partir, né, do empiricismo, que é a base nossa, da nossa ciência, se ele compreendeu desse espaço humanizado. Achei bacana, você, não sei se quanto essa liberdade de recurso, e que fontes, né, você consegue ter da visualização e de material, né, que os alunos possam ter de reconhecimento de alteração, por exemplo, do colégio, né? Então, eu acho que você, ou a escola tem, ou você já vai trazer esse material para esses alunos, e aí você tinha que deixar mais claro isso no plano, dessas alterações ao longo do entorno do colégio, né? Partindo da rua principal ou da praça, aonde está contido esse colégio. No segundo momento, você sai do colégio e aumenta essa espacialização geográfica e vai para um bairro. Aí eu queria saber se esse bairro beleza, Denilson, obrigado. Se esse bairro que você está trabalhando é o bairro da escola ou é o bairro de cada aluno? É o bairro onde a escola é localizada e que a maioria dos alunos moram nesse entorno, né? Ah, tá. Outra coisa, o aluno, no momento de autorização do professor de sala de aula, ele pode pegar o celular e pesquisar ou não? Porque aqui a gente... Ah, sim, com então seria aviso. aí bastante interessante, assim, se você não levar material, fazer com que o aluno pesquise em sites, não sei se no site da prefeitura, porque aqui no site da prefeitura nossa de Ouro Preto, você tem todo um acervo histórico de determinados monumentos históricos, mas de ruas, por exemplo, a minha filha fez um trabalho sobre a rua Alvarenga, que é a rua principal da escola dela. Então, assim, essa rua a gente conseguiu muitas fontes no Google normal, né? O que era a rua Alvarenga, por que é da rua Alvarenga, é uma das ruas mais antigas de Ouro Preto. Então, é sempre bom destacar, ou você diz que você vai trazer esse material, né, para o aluno, porque o plano de ensino, ele tem que dar subsídio para quem for ler o material, saber como aplicar isso na própria ensino. Eu gostei da sua ideia, eu vou pegar a sua ideia para mim. Só que eu só vou adaptar para a minha realidade, entendeu? Então, assim, às vezes é melhor, como professora, ou você já indicar as fontes de site para eles já ir buscando a pesquisar. Por que eu falo isso? A gente tem uma coisa muito gritante na geração dos nossos alunos, é o analfabetismo digital. TikTok sabe mexer, Kawaii sabe mexer, Instagram sabe. Mas eu tenho aluno que eu pergunto, aluno do primeiro ano, pergunto o que é Google, eles não sabem nem pesquisar o que é um Google. Tudo eles querem Wikipédia, e Wikipédia é uma fonte, não é uma fonte fiel, porque qualquer um pode chegar lá e criar uma definição, um termo. Às vezes, algumas coisas são, né, pelas referências, quem cria aquela contextualização histórica e tudo, lá no final tem as referências bibliográficas, mas nem todas elas são, como eu vou dizer assim, fiéis, né? Então, às vezes, a gente tem que dar esse norte ao aluno, e por mais que não seja, mas é para eles começarem a familiarizar com essa tecnologia que está aí, né? Quando eu falo isso, porque, por exemplo, tem aluno meu que tem dificuldade nem abrir o Word, uma coisa tão básica pra gente, mas por quê? Porque a gente teve curso de informática. Eu fiz curso, eu sou tão antiga, eu fiz curso de datilografia, mas tinha o curso de informática. Meu irmão, ele é engenheiro da computação, ele fala assim, você tem que voltar
o curso de informática para esses alunos, porque os alunos não sabem mexer no Word, não sabem fazer um PowerPoint, não sabem mexer no Excel, numa planilha de Excel. E são ferramentas básicas para a vida toda. Trabalhar. Então você é da minha geração. Aí eu desisti da datilografia porque você só podia errar 10 letras. Eu sempre errava 11. Aí tinha que refazer o texto todo da redação. Aí eu larguei para lá. Falei, não vou mexer com isso não. Aí eu fiquei sem o certificado de datilógrafo. Mas, enfim, então é nesse sentido. Então, deixar bem claro, porque o plano de ensino, se vocês perceberem, ele é o caminho para atingir a ideia principal do aluno aprender sobre aquele conteúdo. É um método, é uma ferramenta. Assim, ó, como é que eu vou abordar determinado assunto? Na primeira aula eu vou seguir assim, e eu achei bacana porque você destrinchou o tempo, né? Dizendo quanto tempo você vai trabalhar em cada momento, só que não deixou claro essa questão. Por exemplo, as mudanças das paisagens gerar impactos. Então, presumo que numa aula anterior você explicou o que é impacto. O que é impacto ambiental, o que é meio ambiente, porque o aluno entende que meio ambiente é natureza, que é diferente. O meio ambiente, o homem está contido no meio ambiente. Tanto que se você for ler a resolução do CONAMA de 86, o primeiro artigo meio ambiente o homem, né, os recursos naturais, né, fauna, flora e o ser humano. Ele não está fora desse contexto, né? E o aluno ainda tem dificuldade dessa questão de estar contido. Até uso o termo matemático, você está contido, você está dentro dessa discussão, né? Então, você usa termos que eu fico assim, será que ele já trabalhou isso em algum outro momento, né? O que seria impactos positivos e negativos? E tem um outro termo também que são danos ambientais. Por que eu falo danos ambientais? Porque tem empreendimentos que foram implantados, isso aí porque eu já estou puxando o plano de ensino da outra equipe, que foram implementados, que não é o caso, né, que a expansão agrícola não é tão antiga, mas no meu caso, que é minerário, que eu trabalhei com a mineração, as mineradoras no estado de Minas foram, muitas delas, as mais antigas, da década de 40. E a legislação ambiental vem em 86. Então, eles não são impactos, né, algo que vai implementar e que pode ser positivo e negativo. Ele já é um dano ambiental. Ele não tinha nada que controlava ele fazia a revelia. E aí foi que introduziu as correções ambientais, né? Que é outra nomenclatura. Então, quando você trabalha impacto ambiental, é algo que vai ser implementado, que tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Então, ao longo da história, então, olha o que vocês trabalharam. Vocês trabalharam temporalidade dentro de um espaço geográfico, que a geografia é isso. É a discussão do que é feito no espaço dentro de um tempo. Um tempo esse que é um tempo humano, nesse contexto, né? E aí, esse tempo humano que você trabalhou, a configuração desde o local, que foi escola, ao bairro, que é a aula 2, e depois você vem com a aula 3, trabalhando a continuação dos bairros, seria isso, né? Do bairro, reforçando essas alterações, é isso? E aí pode até pedir para eles trazerem notícias do bairro, né? Essas notícias podem estar no site oficial da prefeitura ou um jornal local, que sempre tem um jornal local, que para poder eles trazer essas reportagens, para assim atender o que você pretende de dividir uma equipe, né? De levantar essas enquetes, né? Do que foi positivo, o que foi negativo. Deixa eu só botar mais alguém aqui na chamada, que alguém quer participar, né? Permitir. Deixa eu voltar pro meu cantinho aqui. E cadê? Aqui. Não, não é esse não. Esse aqui eu dou. Cadê, gente? Já tá aqui. Aí continuando aqui, né? E aí, porque assim, se na segunda aula você traz essa reportagem, discute, eles compartilham, o que é positivo e terceiro, aí os impactos das transformações,
eles vão falar em linhas gerais e, pelo que eu entendi, você vai filtrar em 3 segmentos, né? Infraestrutura urbana, meio ambiente e qualidade de vida. Seria isso, né? Para dar continuidade à aula 3. Então, é só focalizar que é o bairro da escola, podia enriquecer isso, trazendo eles mesmos, fazer com que eles investiguem, que eles explorem, que eles pesquisam e tragam em sala de aula, né? E, por fim, eles criarem uma apresentação sobre essa discussão de alteração natural e humanizada, o impacto ambiental e a urbanização. Tá entendendo aí, Valdir, que eu achei para melhorar? Aí vem a questão de avaliação. Eu acho isso interessantíssimo, porque tem uma amiga minha que é pedagoga, e ela falou uma coisa assim que é até bastante interessante para meus alunos na disciplina que eu faço na graduação, que é a produção de material didático para geografia física. E ela falou assim, aí aqui vocês têm, isso aqui é de praxe, todo mundo põe. Peraí, meu Deus, deixa eu voltar aqui, que eu permiti mais um colega de vocês entrar, eu perdi o... Peraí que eu vou voltar. Aqui. Participação, envolvimento nos debates, discussões e atividades em grupo. Aí eu pergunto, e aquele aluno que é tímido? Como é que você vai ver a participação dele? Né? Porque não é todo aluno que é participativo, né? Tudo bem, querida, eu tô gravando, tá, Léo? Não se preocupa, não. Tem aqueles alunos atípicos. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele é autista de espectro 2. A participação dele é totalmente diferente dos colegas. Por quê? Por exemplo, quando ele faz trabalho em grupo, ele fica inquieto, ele não consegue sentar, ele não consegue fazer a discussão, mas ele tem que ter algo na mão para desenvolver. Então, muita parte do manual, os colegas deixam para ele fazer, executar, enquanto os outros discutem acerca daquele material, entendeu? Então, às vezes, você colocar participação de debate, mas tenta trabalhar outras formas de avaliação, porque às vezes um comentário em sala de aula, ou uma satisfação do aluno, ou o ato dele não comunicar, mas dele se manifestar de outras formas de linguagem, é uma forma de você avaliar esse aluno. E não necessariamente debate. Outro exemplo mesmo, a gente, nessa própria disciplina de semestre passado, das alunos de graduação, os alunos tinham que preparar uma aula. E um deles preparou a questão dos solos. Aí trouxe vários tipos de amostra de solos e trouxe água para os alunos testar, para ver se o solo era arenoso, se o toso argiloso. Tinha uma aluna que vai ser professora, criou uma resistência tão grande em pegar naquele material melequento. Aí, no final, ele falou assim, a minha avaliação vai ser a participação dos alunos. Ele falou assim, você acabou de ter uma colega que teve resistência. Pode ser que ela tenha sei lá, não gosta de mexer, de não sei o quê, mas ela que mais participou. Em que sentido? Não no ato de pegar o material, mas de questionar, de olhar, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado quando você usa essa questão, participação do aluno, né? Pensar essas exceções de como é que você vai avaliar. Porque senão, você tem um aluno tímido, ele não vai falar, mas ele tem outras formas de participar, você não pode avaliar ele igual ao outro, entendeu? E cada vez mais a gente tem, e já não é uma exceção, pelo menos para mim, eu tô com muitos alunos nesse sistema, então eu tenho que buscar outras formas de avaliar naquele momento, né? Eu sei que as turmas são grandes, né? Eu sei que são muitos alunos, são, sei lá, 40, 45 alunos, mas você criou até uma variação, envolvimento, discussão, atividades em grupo, ou, né, acrescentar mais uma coisa, tipo participação, envolvimento na execução do trabalho, porque às vezes o aluno não fala, mas ele está lá escrevendo, ele trouxe um artigo de jornal, ele consultou você, professor, é isso aqui mesmo e tal, é uma forma de participar. Entendeu? Só para deixar mais amplo para tentar atingir todos, né, os seus alunos, tá? Mas essas são as minhas considerações acerca do plano de estudo. Eu vou compartilhar
o da outra equipe, para depois eu voltar para os jogos. Peraí, deixa eu vir aqui. É porque do pessoal tá no... Deixa eu ver. Deixa eu ver se é aqui que tá. Não, tá aqui. Professora, eu mandei no e-mail da senhora, tá? Tá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver. Janelas. Aqui. Eu liberei o acesso lá no Tá. arquivo para alterações. Valeu, daí. Valdir. Eu vou fazer as considerações lá também, viu? E te reenvio, tá? Bom, o plano... Obrigado, outra coisa, senhor. Valdir. Eu vou trazer os exemplos seus de cá e os deles de lá para você. Porque tem coisa que eu lembrei aqui que eu achei interessante também. Por exemplo, trabalho da equipe aqui, a Expansão Agrícola na zona rural do município de Vilhena, em Rondônia. É bom que aí eu vou conhecendo um pouquinho mais da região de vocês, né? A outra coisa, Valdir, deixar... eu fiquei curiosa para saber onde é que é a escola, colocar o nome da escola e da cidade só para eu conhecer melhor a região, tá? Em relação aos objetivos, deixa eu aqui pegar minha cola na equipe. Minha filha, para eu não perder esse negócio da escrita, eu adoro escrever. Bom, entendi o conceito dos impactos ambientais. Volto a... Eu queria saber o tempo de trabalho e desenvolvimento do plano, porque vocês não colocaram, né? Se são 3 aulas de 50 minutos, 2 aulas de 50 minutos, enfim, para eu saber se dá conta ou não da gama de informações que vocês querem passar. Em relação aos objetivos específicos, eu acho que o quarto objetivo, por exemplo, você botou identificar os impactos ambientais locais, positivo e negativo, a partir de fotografias e mapas, e analisar, eu acho que é a mesma coisa. Então, você identificar e botar e analisar, aí você já tira esse e emenda nesse. Eu sou da filosofia menos é mais, sabe? Senão é muita informação e depois a gente que se identificou e você já analisa, né? O aluno já faz isso, tá? Com a proposta do roteiro de campo, que vocês fizeram mais ou menos um roteiro de campo, né? Que vocês vão no campo, os alunos vão registrar determinados pontos, e aí vai uma dica, quem for enveredar para isso, né? Identificar a localização geográfica do local, porque assim, como para vocês está muito tranquilo, vocês já conhecem a região, mas para mim, que estou lendo, fiquei sem saber, né? Pesquisei na internet, enfim, mas é interessante e pensando no recurso educacional de vocês para deixar bastante detalhado essas informações, né? A localização geográfica dele, as paradas, né? Porque isso aqui, para mim, é um roteiro de campo para trabalhar essa questão do uso e ocupação do solo por intermédio da expansão agrícola e como isso vai comprometer não só os corpos hídricos, mas também o solo, né? O biotipo existente ali, o bioma, né? Existente ali na região. Como isso compromete não só fauna, flora, recursos naturais, mas também o próprio ser humano que ali habita. Pelo que eu entendi, é isso aí, tá? Então, subtende que existe uma observação, que é a mesma coisa do Valdir, que é que em algum momento nas aulas anteriores vocês abordaram a questão do que são impactos ambientais, positivos e negativos, focalizado ao empreendimento de expansão agrícola. Porque existem vários impactos ambientais. Eu trabalhei com mineração. Vocês estão trabalhando aqui com expansão agrícola, né? Aí no município, né? Outra coisa que eu achei interessante, porque eu observei que o sistema de atividade agrícola tem um lado negativo, mas, né, da questão do solo, mas eu foquei aqui eu não sei se isso acontece em Rondônia, mas eu sei que acontece no Acre, que é um sistema positivo, que é o sistema agroflorestal. Eu não sei se aí na região de vocês trabalham com isso.
trabalhar os diversos usos da agricultura, como, por exemplo, tem a monocultura, que é ruim, mas tem a agricultura direta, tem a questão da questão da rotatividade. Então, assim, em algum momento, numa aula anterior, você deixar bem claro isso para o aluno, como é que usa a ocupação na atividade agrícola, em grande escala, em macro escala, eu não sei como é que é essa expansão aí em Rondônia, se é numa expansão tipo de monocultura, né, igual é na região do centro-oeste do nosso país, ou é um sistema menor. Não quer dizer que o sistema menor não cause impactos, tem seus impactos também, mas ver também como o sistema agrícola, ele também não é só gerar renda, emprego, mas também tem certos viés de expansão que pode ter um lado de um sistema que diminui o impacto ou dano ambiental na natureza. Também trabalhar nessa perspectiva para os alunos, tá? Deixar isso detalhado em algum momento, seja no final, como objetivo, enfim. O que eu gostei aqui, e aí eu senti falta lá do Valdir, foi a questão das fotos, né? As figuras, que eu vi que vocês pegaram fonte da Folha do Sul, deve ser um jornal regional de vocês, só coloca o ano que foi tirado isso aqui, né? Essa foto aqui, eu fiquei sem entender o que seria esse impacto negativo. Não sei se a redução, você quer dizer aqui que é a redução da água, ou eu não sei se isso aqui é contaminação, qualquer coisa, deixar uma outra foto, explicar melhor o que é isso aqui. Eu fiquei perdida nessa, porque eu não conheço a região, né? Alguém levantou a mão, quer falar? Sim, sim, eu, professora. Pode falar. Essa parte, eu não lembro se foi essa ou se foi outra foto, que tem alguns resquícios devido ser um local onde as pessoas visitam, de algum lixo, por mais que o povo lá cuide demais, os donos lá do local, tem alguns resquícios ainda de lixo espalhado, lata na margem. Essa parte escura aí. Parecendo um óleo aqui, né? Seria isso? i- Parecendo um óleo, um isso. trem assim. Nessa lagoa, antes do fazendeiro fazer um trabalho para amenizar as enxurradas que ia em direção à lagoa, foi muita enxurrada com restos da plantação. Ah, tá. E aí ele fez o trabalho próximo à lagoa, né, que tem um espaço, e aí ele fez um outro gado, tudo mais, para tentar amenizar que essas enxurradas fossem. Aí esse preto um pouco das folhas das árvores ao redor, mas também, antes de fazer esse trabalho, de muita enxurrada que veio, que levou restos, plantas já não em decomposição, né, para o fundo da lagoa. Ah, entendi. É porque a foto não está muito clara. Mas vocês entenderam que antes de apresentar esse plano, vocês têm que fazer pelo menos uma observação das discussões e trazer, ou em algum momento no roteiro do campo, essa contextualização histórica da expansão agrícola da região, né? Então, isso é interessante porque vocês trazem algo que é de pertencimento dos alunos, é algo que eles ou têm algum conhecimento ou participam, né? É filho de agricultor que está ali na região, né? Pode até ser uma fonte de conscientização do pai, enfim, nessa situação. Que eu já tive 2 casos, alunos meus na graduação, quando um aluno aprendeu sobre vossorocamento, que tem muito na minha região, e ela quis fazer o estudo para ver se aquele buraco que ela até então não sabia que era, se era uma ravina e se aquele ia expandindo na Vossoroca a ponto de chegar no terreno do marido dela, né? O namorado, que agora é marido. E o outro também fez isso, a mesma coisa, e tem uma estudante agora minha que eu falei para ela, pro pai não passar a máquina, e passou bem perto da Vossoroca e só danou a vida do homem lá, pagou multa e tudo, né? Porque eu falei, eu acho que você devia avisar seu pai e escrever depois. Aí acho que ela tentou conscientizar o pai por leigo, abriu mais ainda a cratera, né, do vossorocamento, foi denunciado por questões ambientais e teve que pagar
um dano ambiental. Então, é importante essa questão de vocês passarem conhecimento dos alunos para evitar problemas que eles possam vir a ter, não só eles, mas a própria família, né? Aí você traz fotos da questão bacanérrima, dessa questão da Lagoa Azul, né? Essa questão da biodiversidade da lagoa e a questão né, do que seria isso, se ele pode ser comprometido ou não com a expansão agrícola, né? Colocar ano das folhas, eu já falei. Aí agora você já me tirou a dúvida da foto. Tá. E aí também, novamente, vem essa questão da avaliação, né? A participação do aluno na aula de campo, aí tem que deixar assim, o que seria essa participação? Ele perguntar, ele anotar, ele desenhar, né? Porque como Cavalcante fala, as diversas linguagens que o aluno ele pode e até como minha filha está fazendo, ela está fazendo acompanhando com a fonoaudióloga, ele trabalha com várias coisas com ela, com a escrita, com a fala, né, com a pronúncia, com desenhos, né, não ela produzindo os desenhos, mas ela construindo desenhos que está montando aí um Minecraft para ela e nos jogos. Então a gente não pode pensar somente em um único tipo. Eu sei que vocês destrincharam 5 formas de participação, mas não ficar atento, o aluno não levantou a mão, não participou, mas o aluno está desenhando, o aluno está escrevendo, né? Ou até eles produziam uma cartilha do que eles entenderam, compreenderam em cada ponto, é importante. E não é cartilha igual a gente faz de trabalho de campo de anota, ponto tal, norte, sul, leste, oeste. Aí faz umas palavrinhas, não. Mas às vezes até um desenho, um rabisco, né? Uma forma de expressão, de representação, tudo isso é válido, né? E aí, fala assim, clareza e pertinência nas legendas explicativas, que você pede para ele fazer uma legenda. Essa legenda, eu fiquei sem entender, porque legenda para mim isso aqui para mim é legenda. Fonte, aí quando você escreve figura 5, isso aqui para mim é legenda. O que seria legenda para vocês? Só para eu entender. Seria uma explicação do contexto daquela imagem, a informação geográfica do local, ou da parte positiva ou da parte negativa relacionada à vegetação, ou impacto ambiental, poluição, uma legenda explicativa. Ah, tá. Seria um breve texto, ou assim, um abaixo daquela foto. Pega aquela foto ali, Isso. ou aquelas fotos, faz tipo um mosaico Explicando. em cima daquilo ali, ele vai explicando, né, de Uhum. cada ponto, o que eles pôde entender e interpretar sobre aquelas fotos. É isso? Isso. Aí seria tanto os pontos positivos quanto o negativo daí. Ah, tá. É porque você falou legenda, eu fiquei sem entender direito. Mas agora eu entendi. Mas aí você deixa mais claro na sua proposta de. Mas aqui, ó, tá bom. Anote essas considerações, eu vou anotar, mas assim, pensando que isso aqui. Gente, isso aqui é um recurso educacional. Se eu estivesse na banca, eu só ia pedir para fazer isso, esclarecer, pedir para fazer o detalhamento do roteiro, e aí ia ser vídeo anexo, né? Essas fotos assim na formatação tinha que vir depois, né? Ó, saída da escola até tal lugar, localização geográfica, qual é o objetivo daquela parada? Demonstrar a expansão agrícola que aconteceu no ano tal, de decorrente tal, contextualização histórica, geográfica, nananana. Ponto 2. O aluno vai visualizar isso. Ponto 3. Entendeu? E essa é a construção de um recurso educacional. É algo que você traz, que você já pratica em sala de aula, né? Eu sei que algumas escolas, inclusive na Universidade Rural do Rio de Janeiro, não, minto, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro tem o Profigel, que inclusive está sendo sediado agora nesse momento. É o Encontro Internacional dos Estudantes do Profigel, o Encontro Internacional de Ensino de Geografia, se eu não me engano. E aí,
Teve uma cidade lá que a menina fez, ela foi a primeira formanda lá do Profigel, em que ela conseguiu legitimar na cidade dela, que é da grande Rio de Janeiro, de que as escolas públicas tivessem fornecimento de ônibus para a realização de visitas técnicas. Escolas, nas escolas municipais do município dela. Então, ela conseguiu, através do trabalho dela, do Profigel, legitimar isso, porque ela conseguiu conscientizar a Câmara de Vereadores, o prefeito, enfim, da importância das visitas técnicas para o aprendizado do ensino de geografia. Então, se vocês conseguem essa ferramenta, né, de sair com os alunos, um deslocamento que pode ser realizado durante o dia inteiro, isso aí, minha filha, é uma riqueza imensurável, né? Então, aí é o ponto de partida para... Isso aqui é o pontapé de vocês trabalharem, né, essa questão do recurso educacional de vocês mesmos, em cima do que vocês já vêm trabalhando. Eu não sei qual temática vocês vão trabalhar, mas esse aqui, para mim, dando uma melhorada e tudo, é um recurso educacional, tá? Agora eu vou para os jogos. Deixa eu sair daqui e entrar. O jogo, eu vou partir do jogo da turma aqui do quarteto. Deixa eu compartilhar aqui. Eu joguei umas 3 vezes, viu? Porque eu falei, não, deixa eu jogar. Aí acabei fazendo uma confusão e depois eu me encontrei. Deixa eu ver aqui, cadê a... Isso aqui não, isso aqui. Ai, cadê? Deixa eu... Ele tá em outro arquivo aqui, peraí. Deixa eu abrir tanta janela aqui, peraí. Bom, o do grupo da Ziel, eles trabalharam a questão de localização, né? Aí vocês vão me corrigindo se eu tô... Gente, por que não vai o Word aqui? Não vai, achei. Bom, então, qual é o trabalho deles? Fizeram 10 questões no WordWall para alunos do 6º ano, né? Deixa eu pegar aqui. E aí surgiu uma dúvida. Não, primeiro é um puxão de orelha. Vocês trabalharam muito o que é, para que é, como, mas eu senti falta de figuras, né? E aí eu vou fazer minha cola aqui bem fundamentada da Cavalcante. Eu passei um texto para vocês que se chama A Geografia e a Realidade Escolar Contemporânea, Avanços, Caminhos e Alternativas. Mandei até no WhatsApp. E como você trabalha com a cartografia e a alfabetização cartográfica, e como vocês estão no comecinho, e eu vou pegar esse pessoal lá no 1º ano, então a gente tem que exercitar as imagens, os desenhos, né, a visualização, porque a geografia é muito visual, para eles chegar lá no final, reconhecer o que a gente... Porque o que acontece? O que eles aprendem no 1º ano, repete lá no ciclo 2, repete no 3º ano e vivencia isso na vida inteira. Então, a Cavalcante, eu acho, vou falar uma coisa bem breve, um parágrafo pequeno. Ela fala o seguinte: para a geografia, portanto, a imagem, o desenho e o mapa são recursos fundamentais para a mediação entre o sujeito e o conhecimento, por ser expressão de algum conteúdo geográfico que, construído pelo sujeito, expressa uma síntese em elaboração, um conceito em construção. Ou seja, a alfabetização cartográfica, ela não é apenas uma técnica ou um tópico, mas uma linguagem com códigos, símbolos, signos e imagens, né? Ou seja, para o aluno, levar o aluno a questionar, avaliar as limitações, as representações espaciais, inclusive as cartográficas, e por tudo levá-lo a entender, com base nesse conhecimento, que ele pode orientar-se melhor
nos diferentes deslocamentos diários ou ocasionais. Se a gente não representa o tema que a gente trabalha e também não traz isso ao longo de outros conteúdos, eles não vão tomar pertencimento dessa informação. Igual, por exemplo, minha filha, eu tinha que ensinar o que é G e o que é J. Eu já nem sei qual é a regra ortográfica disso. Mas de tanto ela ler, ela vai saber que jaca é com J e goiaba é com G, né? Que a gente não fala G, a gente fala G na Bahia. Então, é isso. Então, de tanto o aluno visualizar, e aí Cavalcante fala que tem que trabalhar essa questão visual, essa leitura cartográfica, desde o primeiro ano, o aluno não vai ter dificuldade lá no primeiro ano do ensino médio. Porque, por exemplo, meus alunos até hoje têm dificuldade que é latitude e longitude. Por mais que eu mostre o globo, eles vão ter dificuldade. Por quê? Porque não foi trabalhado isso com eles lá atrás. Então, vocês que estão propondo um jogo para o sexto ano, quanto mais imagens, mais eles vão familiarizar acerca da temática que vão sendo trabalhados. E aí, das 10 questões, surgiu 3 dúvidas aqui. 3, deixa eu ver aqui. Uma questão, né, que você botou. O globo terrestre é dividido em 4 tipos de hemisférios, ou seja, norte, sul, leste e oeste, de acordo com as linhas, né, mediadoras, que é a linha do Equador e meridiano de Greenwich. Aí vem o seguinte: em que momento vocês estão trabalhando ocidental e oriental? Né? Deixar o que é o Oriente e o que é o Ocidente. Se vocês... Aí outra questão também que eu fiquei... A longitude é a medida em que sentido? Quando você trabalha sentido, pode remeter à confusão do aluno em outro tipo de termo que é orientação. Que a orientação, a gente trabalha o termo sentido. Em que sentido você vai? Eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu vou para o leste, eu vou para o oeste. Né? É nesse sentido que está embutido também a localização. E eu senti falta de algumas questões de sentidos. Tipo, como um sentido de se orientar. Por que a gente precisa da necessidade de orientação, né? Que a gente trabalha dos primórdios até o tempo de hoje, as tecnologias. Porque aqui, minha filha, se eu não for o Waze ou o Google Maps, eu não saio nem de casa. A gente está tão dependente da tecnologia que a gente esqueceu que se um dia faltar tecnologia, e vai nos faltar, às vezes repetidamente, como é que a gente se orienta? De dia e de noite, né? Isso é interessante frisar até para os alunos do sexto ano. E eu coloquei repetido porque já existe uma outra questão dentro das 10 que você já trabalha o que é longitude, né? Pensando em substituir essa questão de longitude, por exemplo, de Rosa dos Ventos. E dá-lhe imagem, e dá-lhe GIF. Aquelas imagens de animação. Ainda mais vocês estão trabalhando com aluno do sexto ano. Qual o valor em graus da linha do Equador e do meridiano de Greenwich? Eu só acertei porque eu entendi que era o ponto de partida. Mas quando você fala em medida, né, tem, por exemplo, lá, o paralelo você trabalha de 0 a 90. Norte, 0 a 90, sul. Mais o meridiano você trabalha de 0 a 180 leste e 0 a 180 oeste. Por isso que eu senti confusão. Se eu fiquei confusa, seus alunos podem errar nessa questão, deixar mais clara essa questão aqui, tá? E aí tá, o que são meridianos? Você acredita que eu errei 2 vezes? Por que eu errei? Porque os meridianos paralelos não deixam de ser círculos, concorda comigo? Porque a Terra ela é uma elipsoide. Então, se for no sentido de forma, de linhas imaginárias, elas são linhas, são. Mas elas são círculos porque elas circundam todo o planeta para se você localizar, e você precisa dos dois, deixar bem claro, que precisa da latitude e longitude para achar qualquer ponto da superfície terrestre, né? Outra coisa também que eu fiquei remetendo no plano de vocês, né? Podia botar localização para trazer, é aluno do primeiro ano, é material de primeiro ano, mas trazer, porque se você for ver, todo tema que você trabalha com geográfico, para não ficar aparecendo vários gavetos que você põe ali e fecha, mas você pode trazer informações que já tem de base. Então, assim, eu fiquei... São definições que poderia dar uma melhorada nesse sentido, tá?
Porque qual é a ideia do jogo? É tornar ele atrativo, tornar ele dinâmico, né? E a proposta para as etapas seguintes, né? No sentido de que a gente. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Vocês cumpriram a primeira etapa, que é a montagem, e aí vão dar uma revalidada no jogo, porque vocês, sem estar percebendo, vocês estão criando um método, um caminho para a aprendizagem de um conteúdo, né? Então, o que que seria? Vocês estão montando um jogo, eu joguei umas 2 vezes, achei essas falhas aí que são pertinentes vocês corrigir. A próxima etapa é vocês executar esse jogo, né? Ou seja, para executar esse jogo, que caminho eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que dar o conteúdo, né? Acerca desse tema, aplicar esse jogo e ver a reação desse jogo dos alunos, porque a reação deles é uma forma de também avaliar. Não sei se vocês olharem aí, eu coloquei meu nome só para vocês verem que ele possibilita ver o número de acertos, em que tempo eu faço isso, né? O tempo e o número de acertos, né? Para você, isso é uma forma de avaliar, né? Se o aluno aprendeu ou não acerca desse, é uma forma de resultado, né? E aí você fazer uma análise desse jogo, que seria o fechamento do trabalho final. Alguma dúvida a respeito dessa análise que eu fiz do jogo? Então, assim, eu acho que tem que aprimorar mais com imagens para eles familiarizar que existe. E, por exemplo, eu falo pela experiência, meus alunos mesmo que chegam. A dificuldade tremenda, eles ainda não internalizaram qual a importância disso para a vida deles, né? E trazer isso aí para o local, para o regional, porque, né? Isso para os alunos aprenderem. E quanto mais imagens e mais imagens familiarizadas, mais os alunos vão compreender acerca do que está sendo falado e do que está sendo, que é o objetivo da compreensão desse conteúdo. Eu não sei, assim, no livro didático, na sequência que vocês dão, mas o primeiro capítulo, depois da temática geral e do 6º ano,